Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? É um grande prazer estarmos reunidos novamente para darmos continuidade às nossas aulas da nossa disciplina. Portanto, anotem as informações e, caso haja dúvidas, postem em nosso fórum para que possamos saná-las antes das provas e atividades avaliativas. Então, o nosso objetivo de hoje, pessoal, será o seguinte: nós deveríamos compreender o processo de seleção e identificar as principais técnicas utilizadas na seleção dos candidatos, ou seja, identificar as principais técnicas que os recrutadores utilizam em seus processos seletivos. E para alcançarmos esse objetivo, nós iremos ser orientados pelo seguinte roteiro. Nós iremos falar sobre a seleção de pessoal, então iremos identificar assim o perfil de candidatos mais procurados nos dias atuais. Quais as principais características mais procuradas pelos recrutadores? Falaremos também da importância das técnicas de seleção e como elas podem contribuir para a tomada de decisão na escolha de um profissional. Falaremos também da entrevista de seleção, da prova de conhecimento, também conhecida como prova de capacidade. Falaremos do teste psicológico, do teste de personalidade e das técnicas de simulação. E por fim, falaremos da integração e ambientação, etapa essa posterior ao processo de seleção, pois nesse estágio o candidato já foi escolhido e começa a etapa de integralização do novo funcionário à empresa, ou seja, a etapa consiste em fazer com que o funcionário conheça e integre ao novo ambiente de trabalho, ok, pessoal? Compreendido? Pois bem, nós finalizamos a nossa primeira aula justamente falando sobre o planejamento de pessoal e atração de pessoas para os processos seletivos. Nós citamos as vantagens e desvantagens do recrutamento interno, do recrutamento externo e, por fim, do recrutamento misto. Não foi isso, pessoal? Pois bem, hoje nós daremos continuidade a partir do processo de recrutamento, ou seja, iremos falar sobre as próximas etapas a partir do processo de atração de pessoas, que será a etapa da seleção dos candidatos e da integração e a ambientação dos mesmos, ok? Então, o que seria essa seleção? Qual a importância dela? Bom, pessoal, basicamente a seleção constitui a escolha da pessoa certa para o lugar certo. Ela busca, entre os candidatos recrutados, aquele com os perfis mais adequados para os cargos existentes na empresa. E por que, pessoal, a seleção é importante? Porque ela compromete a eficiência da empresa. O processo de seleção é uma etapa extremamente importante para o sucesso e saúde de uma determinada empresa, pelos seguintes motivos. Quando a seleção é externa, será através dela que os novos profissionais serão contratados. Ela será a porta de entrada da empresa. É através dela que o profissional do mercado externo consegue integrar a empresa. E quando essa seleção for interna, ela se torna extremamente importante, pois ela irá demonstrar para os seus funcionários que a empresa valoriza e respeita os seus colaboradores. Ou seja, o processo de seleção tem a principal missão e responsabilidade de contratar novos e qualificados profissionais e, ao mesmo tempo, quando o recrutamento for interno, o processo de seleção terá a responsabilidade e a missão de escolher funcionários internos capacitados a assumirem novos cargos. Dessa forma, qualquer falha nesse processo seletivo pode comprometer a eficiência das atividades da empresa. Talvez, pessoal, o grande desafio continua sendo a qualidade, a forma que é conduzido um determinado processo de contratação, que na maioria das vezes é muito falho. Alguns gestores e recrutadores, até mesmo por falta de experiência e conhecimento, são ansiosos e optam por realizarem processos seletivos rápidos, correndo um grande risco de fazer uma escolha inadequada. Podemos citar inúmeros fatores que contribuem para um processo seletivo inadequado. Como já havíamos citado em nossa primeira aula, em alguns setores, como por exemplo o setor de logística, o mercado já disponibilizou uma grande oferta de trabalho. Porém, em contrapartida, faltavam profissionais preparados e qualificados com conhecimentos teóricos e práticos requeridos para assumirem as vagas. Vamos verificar essa situação no slide a seguir. A falta de qualificação dos candidatos se dá pelos seguintes motivos. Pela baixa qualidade na educação. Muitas vezes, esses profissionais tiveram uma educação básica precária, de baixa qualidade, ou muitas vezes não chegaram a concluir o ensino fundamental ou ensino médio.
Podemos citar também que muitos candidatos não tiveram a oportunidade de ingressarem no ensino superior ou cursos técnicos, não tendo a oportunidade assim de se especializar em alguma das áreas do conhecimento. A falta de qualificação dos candidatos também ocorre quando os recrutadores percebem a ausência de algumas qualidades essenciais para que o candidato possa assumir o cargo. Quando eles percebem a ausência de competências básicas do indivíduo que o cargo exige. Podemos citar, por exemplo, a dificuldade em trabalho em equipe, a falta de proatividade do indivíduo, a falta de comprometimento, dificuldades em solucionar problemas e, por fim, dificuldade em gerenciar conflitos e aceitação das diferenças individuais. Portanto, pessoal, uma educação precária conciliada com a ausência de competências básicas contribui para que muitos candidatos à vaga de trabalho estejam desqualificados para assumir esses cargos, pois as empresas estão à procura de candidatos com currículo justamente ao contrário das características citadas anteriormente. As empresas hoje em dia procuram profissionais capacitados, com graduação, cursos técnicos, que dominam a língua estrangeira e possuem especializações. Tudo isso combinado com uma série de competências básicas exigidas pelo cargo. As empresas buscam profissionais com perfil multifuncional, proativo, com facilidade em trabalho em equipe, boa comunicação, liderança e outras características mais. E o que podemos perceber é que a falta de qualificação dos profissionais é um dos fatores que às vezes geram processos seletivos inadequados. Muitas vezes, por falta de mão de obra qualificadas, muitas empresas acabam contratando funcionários com qualificações abaixo das qualificações exigidas pelo cargo, simplesmente para suprir seus quadros de funcionários. Outro fator que contribui para os processos seletivos inadequados é a falta de preparo do gestor ou recrutador do processo seletivo. Falamos anteriormente da falta de qualificação dos candidatos, mas também não podemos esquecer do despreparo de muitos gestores dos processos seletivos. Muitas vezes, a falta de qualificação desses recrutadores contribui com que as escolhas sejam inadequadas, já que os responsáveis pelo processo não possuem experiência, qualificação ou não conhecem ferramentas ou técnicas essenciais para realizarem a seleção de candidatos, gerando assim um processo seletivo ineficiente e de alto custo. E por que devemos nos preocupar com o custo? Porque é justamente isso que é gerado para a empresa quando ela realiza as escolhas erradas, inadequadas em seu processo. Podemos citar custo com instrumentos, locais para a realização do processo seletivo, tempo gasto com profissionais para realizar as entrevistas ou quando o serviço é terceirizado, há custos com consultorias e até mesmo perda de clientes por mau atendimento ou produtos com defeitos produzidos pelo novo funcionário. Ok, pessoal? Compreendidos os principais fatores que contribuem para as escolhas inadequadas? Pois bem, vamos verificar agora quais são os passos a serem seguidos durante o processo seletivo, ok? A seleção poderá ser composta pelas seguintes etapas: recrutamento interno ou externo. Nessa etapa, conforme já estudado, é a etapa que tem a responsabilidade de atrair os candidatos para uma determinada oportunidade, para uma determinada vaga. Se o recrutamento for externo, esse processo terá o objetivo de criar uma vontade, uma atração dos candidatos a ingressarem na empresa. Porém, caso o recrutamento for interno, essa etapa terá a finalidade de atrair os candidatos a assumirem novos postos de trabalho, novos desafios e oportunidades dentro da empresa. A segunda etapa é a triagem dos currículos, ou seja, após os recrutadores atraírem os candidatos, eles, neste momento, terão que triar os currículos que possuem os perfis e qualificações exigidas pelo cargo. Então, neste momento, os currículos que não atenderem os requisitos básicos do cargo serão arquivados em bancos de dados ou então também conhecido como banco de talentos. E os currículos que atenderem o perfil de candidato desejado seguirão para as próximas fases do processo seletivo. Em seguida, os candidatos que tiverem seus currículos selecionados passarão por uma entrevista técnica, por competência ou então psicológica. Geralmente são as entrevistas individuais. Também serão realizados testes psicológicos ou de conhecimento, com o intuito em obter o máximo de informações possíveis sobre o perfil do candidato. E por fim, há dinâmicas de grupo, simulações e provas práticas para testar e verificar o comportamento dos candidatos em situações adversas. Devemos lembrar que esse passo a passo do processo seletivo, o número de etapas e a sequência podem variar de empresa para empresa.
conforme a necessidade de cada empresa e de acordo com o tipo ou nível de cargo a ser preenchido, pois quanto mais alto for o nível hierárquico da vaga, mais criteriosa e exigente será o processo seletivo. Existem várias técnicas que auxiliam os gestores a obterem várias informações sobre os candidatos e seus processos seletivos. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira técnica que podemos citar é a técnica de incidentes críticos. Essa técnica se baseia a uma análise das características desejáveis exigidas por um determinado cargo, bem como as características indesejáveis, que são aquelas que dificultam a realização das tarefas e eficiência das atividades rotineiras do cargo em questão. Temos como exemplo no slide os incidentes críticos para um cargo de gerente da área de logística. Então, pessoal, nós temos de um lado do slide as características desejáveis, que são aquelas necessárias. São as características exigidas no perfil do gerente de logística para que ele possa executar bem suas tarefas do dia a dia. E do outro lado do slide, temos as características indesejáveis, que são aquelas que os gerentes devem se afastarem, devem evitar. São as características que os candidatos não devem possuir para que eles possam realizar bem suas atividades. Então, vamos ver quais são. Como características desejáveis pelo cargo, temos facilidade de comunicação, ou seja, o gerente deve saber se expressar e repassar as informações para seus liderados e seus superiores. A segunda característica desejável é a habilidade de negociação. O gerente de logística deve ter habilidade para negociar com seus fornecedores, clientes e parceiros. O gerente de logística deve possuir raciocínio lógico, ou seja, saber resolver problemas, analisar, identificar e solucionar as demandas do dia a dia. O gerente de logística deve saber trabalhar em equipe, pois o mesmo irá liderar um determinado grupo de funcionários, onde ele dará o direcionamento e o caminho para que todos alcancem os objetivos e metas estipulados. E por fim, ele deverá ter facilidade em realizar raciocínios matemáticos. Ele deve possuir conhecimento de fórmulas e cálculos utilizados nas rotinas de gerente de logística, identificando e tentando otimizar custos, receitas e tempo nas atividades. Por outro lado, as características indesejáveis são as características opostas às características desejáveis. São elas: falta de clareza e assertividade ao comunicar-se, dificuldade para argumentar e posicionar, dificuldade no raciocínio lógico, dificuldade de relacionamento, dificuldade para lidar com números e, por fim, dificuldade para conduzir grupos, para influenciar e posicionar-se. Então, pessoal, a partir da comparação e da investigação das características citadas anteriormente, o processo seletivo poderá ter maiores informações sobre quais as características o candidato deve apresentar durante o processo seletivo para que ele tenha um perfil adequado para assumir o novo cargo. Ou seja, quais são as características que os candidatos devem possuir para que eles tenham aptidões para assumirem a vaga em aberto. Vamos conhecer agora a nossa segunda técnica de seleção, a prova de conhecimento ou capacidade. Bom, pessoal, o objetivo da prova de conhecimentos específicos ou de capacidade é avaliar o grau de conhecimento e habilidade que o indivíduo possui e que foi atingido através de estudos, da prática ou da experiência ao longo de sua carreira. Essas provas, pessoal, podem ser desenvolvidas das seguintes maneiras. Prova oral, ou seja, nessa modalidade o indivíduo responderá perguntas verbalmente a respeito dos assuntos específicos. Prova escrita. Da mesma forma, o candidato responderá aos questionamentos específicos, porém, através da escrita. Além do conhecimento questionado, o avaliador poderá analisar o uso da linguagem formal, a composição de textos e argumentações. E, por fim, a prova prática também tem a prova prática, que também pode ser abordada durante o processo. Essa última prova, o indivíduo deverá realizar tarefas, uma determinada atividade que faça parte da rotina que o candidato irá desempenhar dentro da empresa caso ele seja contratado. Por exemplo, digamos que o processo seletivo é para a contratação de um funcionário que realizará transporte de materiais e estoque dentro da empresa. O avaliador do processo seletivo poderá solicitar que o candidato manobre um determinado veículo, realizando assim um teste prático de condução de um veículo de grande porte. Já em relação à forma que essas provas podem ser estruturadas, elas poderão ser realizadas de três maneiras.
provas tradicionais, que são as provas dissertativas ou expositivas, onde o candidato tem uma maior liberdade para expor seus pontos de vista, argumentos, propor sugestões e realizar críticas. Pode ser também prova objetiva, que são os testes de escolha ou múltipla escolha. Essas provas são mais limitadas comparadas às provas tradicionais, já que o candidato terá um conjunto de respostas para um determinado assunto e ele deverá escolher a melhor opção que represente ou que responda ao fato questionado, limitando assim apenas as respostas já mencionadas nas provas. Ou caso o avaliador decida, ele poderá mesclar os dois tipos de provas citados anteriormente, realizando assim prova de conhecimento mista, mesclando assim questões tradicionais e objetivas. Outros instrumentos que podemos utilizar, até mesmo para auxiliar o teste de conhecimento, são os testes psicométricos. Vamos conhecer um pouco sobre esse instrumento de avaliação. Bom, pessoal, os testes psicométricos têm o objetivo de avaliar capacidades, aptidões, interesses ou características de comportamento humano. Estes testes psicológicos auxiliam numa análise comparativa, analisando assim as diferenças individuais dos candidatos. Essas diferenças podem ser relativas a aspectos intelectuais, físicos e de personalidades dos candidatos à vaga. É importante compreender também a diferença entre aptidão e capacidade. Segundo Xavier-Nato, a aptidão está relacionada ao potencial do indivíduo para aprender uma determinada habilidade ou comportamento. Já a capacidade, ela está relacionada à habilidade atual do indivíduo para uma determinada atividade ou comportamento e que foi adquirida através da prática ou treinamento, ou seja, foi adquirida ao longo de sua experiência profissional. Ou seja, uma está relacionada a habilidades futuras e outra relacionada à habilidade atual. Então, pessoal, podemos concluir a partir dessas informações que o teste de conhecimento ou de capacidade fornece informações de como estamos naquele momento. Ou seja, qual o grau de conhecimento ou nível de entendimento de uma determinada atividade do candidato naquele momento de avaliação. Já o teste de aptidão mostra o prognóstico futuro, ou seja, mostra o nosso potencial futuro de desenvolvimento, o potencial de se aprender algo novo, o potencial de aprendizagem de uma determinada tarefa e seus desenvolvimentos futuros. Outras 3 técnicas que não podemos esquecer são as técnicas de simulação, técnicas de personalidade e técnicas de entrevista de seleção, utilizadas nos processos seletivos. A técnica de simulação são as situações nas quais os indivíduos são convidados a dramatizar uma determinada situação. Essas situações são referentes às tarefas que o candidato deverá executar caso ele venha ocupar o cargo disputado. Através das simulações, é possível verificar como o candidato se comporta diante de situações que contemplam a realidade da área. Por isso, é importante que todos os candidatos estejam qualificados e preparados para essa etapa. Já a técnica de personalidade tem a finalidade de gerar traços gerais de personalidade do candidato, pesquisar traços ou aspectos como equilíbrio emocional, interesses, motivação, energia e frustrações. Esses testes só devem ser aplicados e analisados por psicólogos, já que esses profissionais são qualificados para identificar os perfis, traços de personalidades e desvios comportamentais durante os testes. E quem nunca ouviu falar de entrevista de seleção, hein, pessoal? Acredito que boa parte da turma já tenha participado de pelo menos uma entrevista de seleção para um determinado cargo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, que já é a técnica mais utilizada para recrutar colaboradores. Bom, pessoal, o que seria a famosa entrevista de seleção? Essa entrevista, pessoal, é um método de coleta ou fornecimento de dados que propicia a passagem de informações específicas sobre algo ou alguém. Na entrevista, ela permitirá ao entrevistador conhecer um pouco mais sobre o candidato e, ao mesmo tempo, permitir o candidato conhecer mais sobre o cargo e o que se espera do colaborador que vier ocupar a função. A entrevista é um instrumento fundamental para um processo seletivo bem conduzido e é uma das técnicas mais utilizadas no mercado. O seu principal objetivo será obter do candidato informações complementares que não foram reveladas durante a aplicação dos testes e dinâmica de grupo. A entrevista tem por finalidade obter dados referentes ao histórico pessoal, profissional, educacional e socioeconômico do candidato. Ok, pessoal?
A entrevista é uma troca de informações entre duas ou mais pessoas. Embora não seja subjetiva, é um forte influenciador na tomada de decisão. É importante lembrar que, assim como a empresa está selecionando o candidato, o inverso também ocorre nesse processo, pois o candidato está escolhendo aquela determinada empresa para trabalhar. Portanto, quanto mais informações forem fornecidas ao candidato sobre a empresa e a posição a qual ele concorre, será possível realizar uma avaliação de ambas as partes. Ou seja, a empresa poderá verificar o perfil, o interesse e se o candidato está de acordo com as expectativas da organização, e por outro lado, o candidato poderá avaliar se o trabalho e a empresa lhe interessam e estão de acordo com suas expectativas. A entrevista, pessoal, poderá ser desenvolvida de duas formas: entrevista não estruturada e a entrevista estruturada. Vamos verificar aqui quais são as diferenças entre elas. Bom, a entrevista não estruturada são as entrevistas livres, são aquelas que não utilizam roteiro. Geralmente, as questões são formuladas à medida que a entrevista acontece. A entrevista não estruturada apresenta algumas limitações, já que ela apresenta uma consistência baixa e a avaliação do candidato torna-se menos objetiva. Já a entrevista estruturada é aquela entrevista padronizada, dirigida, bem programada pelo entrevistador. As principais vantagens desse tipo de entrevista é a cobertura sistemática e completa de toda a informação necessária para analisar e avaliar o provável sucesso do candidato no cargo pretendido. A principal finalidade da entrevista é justamente obter informações necessárias sobre o candidato, até então não reveladas pela etapa anterior do processo seletivo em questão. Portanto, o entrevistador deve saber conduzir muito bem essa etapa, para que ele possa obter o máximo de informações possíveis sobre o candidato e, consequentemente, poder avaliar se o mesmo está apto e tem capacidade de assumir o cargo ou não. Muitos entrevistadores, pessoal, se perdem durante a entrevista e cometem alguns erros que limitam ou dificultam obter maiores informações sobre o candidato. Vamos analisar quais são esses erros. Bom, pessoal, temos aqui os erros comuns cometidos pelos entrevistadores durante uma entrevista. Falar a maior parte do tempo e fazer perguntas sem finalidades. Como já citamos, a intenção da entrevista é obter o máximo de informações relevantes sobre o candidato para avaliar se o mesmo tem capacidades e aptidão a assumir o cargo. Quando o entrevistador fala mais que o entrevistado, ele estará perdendo um precioso tempo, na qual ele poderia utilizar para conhecer melhor aquele candidato em questão. Usar um grande número de perguntas diretas que levam a resposta sim ou não. O momento da entrevista é um momento muito importante e precioso para o entrevistador, já que nessa etapa ele necessitará conhecer a fundo cada candidato do processo. Perguntas que induzem o candidato a responder apenas sim ou não contribuem para que os entrevistadores obtenham respostas pobres de conteúdo, conhecimento e clareza. Portanto, é recomendável que a entrevista contemple perguntas diversificadas, equilibrando assim respostas objetivas e subjetivas. No terceiro tópico, temos o terceiro erro mais frequente, que é repetir informações do currículo ou do formulário de solicitação. Muitas vezes os recrutadores ficam limitados apenas às questões e informações dos currículos, perdendo uma grande oportunidade de saber informações adicionais na entrevista. Não conhecer os requisitos necessários e as atribuições do cargo. É de suma importância que o entrevistador saiba quais são os critérios, requisitos, atribuições e qualificações que o cargo exige. Dessa forma, ele terá parâmetros para avaliar o candidato e ter um embasamento mais consistente para a sua tomada de decisão. Compreenderam, pessoal, como são realizados os processos seletivos e a importância de cada etapa nesse processo? Pois bem, podemos concluir então que, quando o processo seletivo é desempenhado da maneira adequada, ele proporciona melhorias tanto para a empresa, tanto para os funcionários, quanto para seus clientes e fornecedores, já que a empresa terá custos menores, baixa rotatividade, melhor qualidade na produção ou na prestação de serviço e, além disso, obterá melhores resultados no mercado onde atua. Pois bem, após a seleção do candidato, após a contratação do candidato escolhido, chega uma nova etapa que com certeza todos nós já passamos por ela: a integração e ambientação do candidato à empresa.
Estes dois processos são importantes na recepção do novo colaborador em uma organização, onde o principal objetivo é integrar o novo funcionário ao ambiente de trabalho. Vamos relembrar o nosso primeiro dia de trabalho lá em nossa empresa. Não conhecíamos nosso chefe, os nossos colegas e o próprio ambiente físico da organização. Muitos funcionários sentem ansiedade, receio e talvez até medo de encarar o primeiro dia de trabalho. Esses são temores normais para os novos colaboradores. Justamente por isso, pessoal, após o processo de recrutamento e seleção, a empresa precisa cuidar do novo funcionário, já que este deve receber informações básicas sobre a empresa para que possa desenvolver o trabalho para o qual foi contratado. Pessoal, segundo Stone e Freeman, a integração é elaborada para dar ao novo membro da equipe a informação da qual precisa para trabalhar de forma confortável e eficaz na organização. A socialização transmite informação geral sobre a rotina diária do trabalho, apresenta a história da empresa, propósito, crenças, produtos, serviços da organização, processos de trabalho, políticas e regras para os colaboradores da organização. Todas essas práticas visam dar suporte teórico e prático ao novo colaborador com o intuito de proporcionar conhecimento e facilitar suas atividades em seu dia a dia, pois quanto maior for a velocidade com que o novo membro conhecer a empresa, o trabalho e a cultura da empresa, ele sentirá que foi bem recebido e aceito, e o que faz com que tenha maior liberdade e iniciativa para desenvolver seu trabalho. A integração é composta por ambientação e integração. Vamos verificar qual a diferença básica entre elas. Bom, pessoal, o processo de ambientação, além de dar boas-vindas aos novos colaboradores, ele também cuida para que os novos conheçam a história da empresa. Isso faz com que as pessoas sintam-se parte da mesma e tenham orgulho de fazer parte dessa história. Este processo apresenta também os produtos, os serviços e os modos de produção para que o novo colaborador compreenda com mais clareza tudo que a empresa oferece aos seus clientes. Outro aspecto importante é o conhecimento dos valores da organização. O novo colaborador pode avaliar se os seus valores são compatíveis com os da empresa. As principais políticas e procedimentos administrativos, além de servir como bússola dentro das organizações, já que eles orientam as atitudes e decisões dos colaboradores, eles também ajudam a evitar comportamentos que não são bem vistos aos olhos da organização e que possam produzir desconfortos entre os colaboradores e a empresa. Dessa forma, a conscientização dessas informações são de grande importância para os novos colaboradores. Aí permanece no mesmo slide, viu? Já a integração cabe aos recursos humanos, mas é sempre interessante que o gestor participe, pois essa participação demonstra aos novos colaboradores que a empresa adota políticas de valorização dos funcionários. Esse processo geralmente é feito em sala, reunido com todos os colaboradores que estão iniciando a empresa, e pode ser realizado mensalmente ou quinzenalmente, dependendo do número de novos ingressados na organização. A integração é mais ampla e, neste caso, a chefia imediata ou direta deve ser responsável para que oportunize e cuide de facilitar a integração do novo integrante com a equipe. Compreendido, pessoal? Conseguiram compreender o processo de seleção desde a utilização das técnicas de seleção até o momento da contratação do candidato e, consequentemente, o cuidado com a integração e ambientação do colaborador na empresa? Então, vamos verificar os tópicos estudados nessa aula de hoje. Nós falamos sobre o perfil do candidato, falamos das características básicas e requisitos que um determinado candidato deve possuir nos dias de hoje. Falamos também da importância das técnicas de seleção, como elas podem contribuir para a tomada de decisão na escolha de um profissional. Falamos da entrevista de seleção, da prova de conhecimento, também conhecida como prova de capacidade. Falamos do teste psicológico, do teste de personalidade e das técnicas de simulação. E, por fim, falamos da integração e ambientação, etapa essa posterior ao processo de seleção, pois nesse estágio o candidato foi escolhido e começa a etapa de integralização do novo funcionário à empresa, ou seja, a etapa consiste em fazer com que o funcionário conheça e se integre ao novo ambiente de trabalho. Compreendido, pessoal? Caso tenha alguma dúvida,
em relação a estes tópicos, releiam o livro didático, assistam novamente a nossa videoaula e postem as dúvidas em nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Agradeço pela atenção de todos e até a próxima aula.